Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, galera, hoje é aquele videozinho tradicional de final de mês com as minhas leituras do mês de julho. Hoje saindo o vídeo, eu espero, dia 31 de julho, se tudo der certo. Então, vim trazer as minhas leituras que eu adianto para vocês que, assim, foi um mês que eu li bastante. Eu acho que eu tirei o atraso dos meses que eu tava sem ler. Eu tava sem ler não, mas que eu tinha lido menos. Eu tô um pouco com a garganta ruim, então vai ser um vídeo meio... A minha voz vai estar meio assim, mas vamos lá, vamos continuar, porque o importante é a gente falar sobre os quadrinhos. Antes da gente falar sobre os quadrinhos que eu li, não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho do YouTube para ele te lembrar quando sair vídeo novo por aqui. Seu comentário no final do vídeo é muito importante, então se você quiser deixar um comentário aí, se você já leu algum desses títulos, se você tem curiosidade de ler, deixa aí que seu comentário é muito importante para o canal. E também, se você quiser dar uma maratonada nos vídeos aí, a gente já bateu 1000 inscritos e falta só as horas de visualização para esse canal ser monetizado. Então, se você puder me ajudar, dá uma maratonada aí nos vídeos, que vai ser uma mão na roda. Mas vamos logo falar sobre os quadrinhos que eu li no mês de julho. Eu vou começar com duas obras que eu comecei a ler e abandonei, porque eu não gostei e a outra porque vocês vão entender. Mas o primeiro é Mecânica Celeste, que eu comecei a ler no digital. Eu fazia tempo que eu queria esse quadrinho, desde quando ele foi lançado, eu queria ter pego ele, mas eu decidi ler no digital para mim ver se eu ia gostar realmente ou se era só a arte que eu ia gostar. E assim, para minha surpresa, eu não gostei tanto assim da arte, que eu achei que, pelo menos das páginas que eu tinha visto, eu achei que eu fosse gostar. Eu não gostei tanto assim da arte e menos ainda da história. É uma história que, assim, no começo, ela é bem focada em dois personagens e no drama deles mesmo, assim, das questões pessoais deles. E é claro que tem todo um universo construído ali, onde esses personagens residem. E aí começa a história deles a se misturar um pouco na política do local, nas maneiras como aquele lugar funciona. E aí você vai lendo e aquilo ali não vai sendo desenvolvido para chegar no final ter alguma coisa que vai ser desenvolvida. Eu parei no meio dele e aí eu peguei as páginas só para mim ver mais ou menos o que ia acontecer. Só que, cara, não gostei. É um quadrinho que é um drama que não acrescenta na história, sabe? Eles têm dramas pessoais, mas que não acrescentam nada na história, não torna a história grandiosa por conta disso. E eu abandonei esse. O segundo que eu abandonei foi Sleeper. Pois é, um quadrinho do Brubaker que eu abandonei a leitura. Ó, o marca-páginas está até aqui. Mas eu vou explicar para vocês, eu já falei isso até em outro vídeo, o porquê de eu ter abandonado esse título. Mas eu abandonei Sleeper por conta da leitura dele. Sleeper se passa no universo da DC. E muitos dos personagens que são citados, ou às vezes que aparecem aqui, eles já têm um background, eles já têm assim, uma história pré-estabelecida em outras coisas, e aqui você fica meio boiando em certas coisas. Não que não tenha explicação, ele tem bastante explicação conforme vai mostrando o passado. Mostrando o passado não, mas conforme os personagens vão citando o passado deles, vai te dando uma breve explicação sobre isso. Mas é uma leitura que vai te acrescentar muito mais se você já conhecer do universo da DC, principalmente de Wildcats, que são vários personagens de Wildcats que são citados e que aparecem nesse quadrinho, mas eu dropei por conta disso, porque eu quero primeiro pegar aquela edição definitiva dos Wildcats, ler, para mim depois voltar em Sleeper e ler também. Inclusive preciso pegar o volume 2 depois. Agora vamos àqueles que eu li inteiro, que eu li por inteiro, digamos assim, e o primeiro da fila aqui é Condado Maldito. Eu li o volume 1, 2 e 3. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto, porque eu não vou falar de volume por volume. Condado Maldito é um quadrinho, vou ir mostrando as páginas para vocês. É um quadrinho de terror, para quem não sabe.
E ele basicamente é a história de uma bruxa, no comecinho isso acontece, uma bruxa que está sendo queimada, ela foi presa nessa árvore e vai ser queimada pela população local, porque decidiram queimar ela. No começo você até desconfia de que ela não seja uma bruxa, quando ela está falando ali, quando ela está se defendendo para não ser queimada, mas logo você descobre que realmente ela é uma bruxa e ela promete voltar para matar todos eles. E o Condado Maldito vai contar a história dessa garotinha, que se não me engano ela chama Amy, e ela é a reencarnação dessa bruxa. Isso não é um spoiler, tá, gente? Isso aí já no começo já fica claro que ela é a reencarnação dessa bruxa. Mas a Amy não tem a maldade que a bruxa antiga tinha. E aí ela começa a usar os poderes dela, digamos assim, né, as bruxarias que ela faria, ela começa a usar isso para o bem. Só que a bruxa antiga deixou várias criaturas que ela criou nesse condado, depois da morte dela. Então, Condado Maldito se passa basicamente nessa briga entre os humanos, a bruxa do bem, digamos assim, e essas criaturas que estão soltas por aí. Não uma briga propriamente dita, porque muitas das criaturas obedecem a Amy, ainda respeitam ela e tal, mas vão acontecendo várias outras coisas, vão introduzindo personagens. Por exemplo, no volume 2, tem uma irmã gêmea da Amy que chega, e aí ela não é muito flor que se cheire, e aí ela começa a incitar mesmo o ódio dessas criaturas pela população, a querer tomar o lugar. Então, assim, cada capítulo, digamos assim, né, cada encadernado vai ser um capítulo, e cada capítulo vai contar de uma história diferente, porém, o ponto central é sempre o mesmo, os personagens são sempre os mesmos, e a história vai se desenvolvendo conforme vai passando os encadernados. Eu ainda preciso pegar o resto disso daqui, porque eu gostei demais. É difícil eu gostar de um quadrinho de terror, como vocês sabem, não fui fã muito do Junji Ito, não gostei muito do que eu li dele. E, na verdade, eu descobri que é porque é difícil mesmo eu gostar de um quadrinho de terror. Mas tem quadrinhos que, assim, eu acho fantástico. A arte desse quadrinho aqui é surreal. Infelizmente, no volume 3 tem uma parte que muda o desenhista, e a outra desenhista ela é muito fraquinha, cara. Eu vou até pegar para vocês verem. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Pode ser que muita gente vá gostar, vá se identificar com a arte dela também, mas eu achei péssimo, eu não gostei, não consegui acostumar. Eu prefiro muito mais a outra arte. Inclusive, eu vou falar aqui para vocês, né, começar a citar os autores que fazem a obra. Aqui, o Condado Maldito ele é escrito pela Cullen Bunn, e o Tyler Crook é o desenhista principal, só que no terceiro volume muda a desenhista, e quem vai desenhar essa parte que eu mostrei para vocês é a Hannah Christensen. Eu não gostei de verdade da parte que ela escreve, que ela desenha, desculpa. Inclusive tem uma outra escritora envolvida nesse terceiro volume, então não sei se esse finalzinho ali, essa história, porque ela é uma história bem à parte, assim, sabe? Ela é bem separada do restante. Ela nem mostra os outros personagens, é só a Amy mesmo, e um pessoal que mora numa casa que está sendo assombrada. E quem escreveu foi Carla Speed McKinnell. Quem desenhou também... foram duas desenhistas, na verdade. Não, dois desenhistas, né? Uma desenhista e um desenhista. Foi o Jane Manley Lee, que desenhou, e a Hannah Christensen, ela coloriu o quadrinho, tá? Então, tá aqui, Condado Maldito. Vale muito a pena para você que gosta de terror, e se você já pensou em pegar esse título, pega porque vale a pena. O próximo da lista aqui é o quarto volume de Reckless. Para quem viu a minha tier list do Ed Brubaker, já sabe do que eu tô falando, porque eu já falei eu já citei uma breve resenha lá, né, nesse vídeo. E aqui, nesse quarto volume, O Fantasma em Você, que é escrito pelo Ed Brubaker, desenhado pelo Sean Phillips, a gente vai acompanhar essa personagem aqui, que é a Ana.
vai ser ela que vai desvendar um caso dessa vez, porque o Ethan tá fora da cidade e ela acaba pegando um caso de uma antiga ídola dela, e aí ela resolver esse caso por conta própria. Ela vai na casa dessa mulher, que a mulher jura de pé junto que tem um fantasma dentro da casa, assombrando ela, que foi uma casa que ela herdou de um fã, e ela vai descobrir o que é que está acontecendo. Tem vários desdobramentos nessa história. É claro que, assim, mais pra frente você vai entender o porquê desse suposto fantasma nessa obra, mas tem muito mais a ver, esse fantasma tem muito mais a ver com coisas internas da Ana do que com o fantasma em si, tá? E é uma história muito legal. Eu acho que aprofundar essa personagem foi uma boa sacada do Ed Brubaker, porque ela é muito boa na história, e a forma como ele escreve ela tentando desvendar um crime é totalmente diferente do jeito que ele escreve o Ethan tentando desvendar um crime. Ela é lambona, porque ela não é uma profissional, sabe? Ela sai fazendo coisas que, assim, o Ethan nunca faria, mas isso dessa história é um pouco diferente e até mais legal em alguns aspectos, então vale muito a pena esse volume. Lembrando que esses volumes aqui de Reckless você consegue ler separado, tá? Não necessariamente você precisa ter lido os anteriores para você ler esse. Esse daqui vale muito a pena. Inclusive o outro que eu indico também de Reckless é Morte aos Demônios, se não me engano. E, aliás, a série toda é muito boa, mas esses dois para mim são os melhores. E por último aqui ficou o Marvel Saga Demolidor do Mark Waid, que eu tô fazendo a coleção e venho fazendo a leitura que, assim, cara, eu li o primeiro volume e não quis parar mais, porque é fantástico essa saga, essa série, né, do Mark Waid atrás do título do Demolidor. E do volume 1, para quem tá em dúvida se pega ou não essas edições, eu vou falar para vocês que tem, assim, tem como você pegar a melhor parte dessa saga sem precisar ler tudo. Porque do volume 1 até o volume 6 é um vilão só que tá fazendo, tipo, tá construindo um panorama ali para acabar com o Matt Murdock. E do volume 1 ao volume 6 vai acontecendo várias coisas que depois vão se unir, e aí você vai entender o que é que está acontecendo de fato no volume 6. Então ela se fecha ali, sabe? Ela fecha um arco narrativo muito bem fechadinho, inclusive. E, assim, é uma das melhores coisas que eu já li de Demolidor. Eu vou te falar que, assim, tá... Pelo menos pra mim, que gosto, assim, dessas fases, assim, mais novas, dos desenhos mais novo e tal, dos anos 2000 pra cá, digamos assim, eu vou te falar que ela bate direto com o Demolidor do Frank Miller, cara. Bate direto, porque tem muita coisa aqui, principalmente se você gostou da série do Demolidor do Netflix, tem muita coisa aqui do Demolidor do Netflix que você vai reconhecer no personagem aqui, que provavelmente, assim, quem escreveu aquela série, quem roteirizou a série, sabia muito bem o que estava fazendo, porque deve ter lido bastante quadrinho do Demolidor, e isso daqui é bem o Demolidor que a gente vê naquela série, só que o jeito que o Mark Waid escreve os vilões aqui, e sim, vários vilões que não faziam, né, parte do acervo de vilões ali do personagem, ele coloca aqui vilões que, por exemplo, no começo já aparece o Mancha, que a gente vê em Aranhaverso, né, no filme, que era um vilão, assim, praticamente desconhecido até aparecer naquele filme, só que ele aparece aqui, e o jeito que o Mark Waid usa os poderes dos vilões, cara, é difícil ver um roteirista escrever desse jeito, é difícil ver um roteirista saber usar os poderes do jeito que o Mark Waid sabe usar. Eu achei fantástico. Eu não vejo a hora de pegar o volume 10 e o volume 11, que são os únicos
são os únicos que faltam para mim. Então eu preciso pegar logo para mim terminar de ler essa série. E aí depois eu vou fazer um vídeo completo, da série completa para vocês, explicando um a um, porque ela foi uma série assim que, cara, tirei o chapéu, é muito top, foi uma das melhores leituras para mim esse ano, junto ali com os Surpreendentes X-Men. Para mim, de coisa de herói, foi das melhores que eu li, foram essas, tá? Bom, galera, é isso então o vídeo, foram essas as minhas leituras, foi bastante coisa, apesar de parecer pouco, mas é porque são duas séries, né, que eu li bastante coisa, inclusive o Demolidor eu li do volume 1 ao volume 9, só em julho, então é muita coisa mesmo, e eu já comecei a fazer leitura de duas obras que eu quero trazer o mês que vem para vocês, que vocês vão pirar, porque, cara, é coisa fantástica, eu tô tendo ótimas leituras ultimamente, e é isso, então. Deixa aqui nos comentários as suas últimas leituras, o que você pretende ler, e a gente se fala, então, num próximo vídeo, beleza? Valeu!